A faxineira surda da rodoviária desconfiava que uma garotinha estava em apuros, mas jamais poderia imaginar o que estava acontecendo de verdade. Quando a menina fez um sinal com a mão, ela percebeu que precisaria agir o mais rápido possível para salvar a vida da pequena. Era uma manhã tranquila na rodoviária. O sol brilhava suavemente e, apesar da habitual agitação de pessoas chegando e partindo, o ambiente parecia calmo e sereno. Os passageiros caminhavam lentamente, alguns carregando malas pesadas, enquanto outros tomavam um café antes de embarcar. Maria, uma das faxineiras, chegou à estação para mais um dia de trabalho árduo. Ela estava acostumada com a rotina e enfrentava as dificuldades com garra e determinação. Mesmo com sua deficiência auditiva, pois era surda de nascença, a mulher era muito observadora e atenta aos detalhes ao seu redor. Ao entrar lá, Maria avistou um colega de trabalho e o cumprimentou em libras. Eles trocaram algumas palavras em sinais antes de cada um seguir para suas respectivas tarefas. Não havia muitas pessoas que sabiam se comunicar com ela, mas eles faziam o possível. Maria era uma mulher forte e trabalhadora, de 41 anos, que se dedicava a limpar a rodoviária todos os dias com muito empenho e dedicação. Como era surda, ela enfrentava alguns desafios no seu dia a dia, porém isso não a impediu de ser uma das melhores funcionárias do local. Ela conhecia bem os horários de movimento da estação e conseguia prever quais lugares precisavam de uma limpeza mais urgente. Mesmo sem ouvir as conversas dos passageiros, ela sabia identificar pelas expressões faciais e gestos quando alguém necessitava de ajuda ou informações. A mulher era muito respeitada pelos colegas de trabalho, que a admiravam por sua personalidade e disciplina. Ela sabia transmitir suas ideias com eles através de acenos, gesticulações e até na própria língua de sinais, e conseguia se fazer entender mesmo por pessoas que não conheciam essa forma de comunicação. No entanto, nem todos na rodoviária a tratavam com respeito e consideração. Alguns passageiros não se importavam com sua deficiência e a ignoravam ou subestimavam. Isso era um desafio constante para Maria, que muitas vezes precisava lidar com a falta de empatia e compreensão das pessoas. Mas ela não deixava que essas dificuldades a abatessem. Aquele era seu trabalho e era muito importante, além do que sentia que podia fazer a diferença na vida daqueles indivíduos, mesmo que de uma forma simples. Naquele dia, com tudo correndo como sempre, ninguém poderia imaginar que, em breve, um ato de coragem daquela faxineira mudaria o curso de sua vida. Enquanto fazia a limpeza, passando o mop no chão e tirando as poeiras das janelas, ela percebeu algo estranho. Uma garotinha, com um semblante assustado, estava na companhia de um casal. O homem era alto, forte e de expressão carrancuda, enquanto a mulher tinha uma aparência severa e vestia roupas escuras. Eles caminhavam apressadamente, mantendo a menina firmemente entre eles. Maria, mesmo sem ouvir, conseguia perceber que algo estava errado na dinâmica entre os três. A pequena não parecia à vontade e os dois exalavam um ar de tensão e inquietação. Intrigada com a cena, ela os observou discretamente enquanto continuava sua faxina e não tirou os olhos deles. Sua intuição lhe dizia que tinha algo estranho ali e que talvez ela devesse ficar atenta àquela situação. Como se tratava de Goiânia, uma cidade grande, movimentada e cheia de vida, a rodoviária fervilhava com a energia das pessoas indo e vindo. O casal comprou as passagens para um destino distante e se sentou em um dos bancos para aguardar a saída do ônibus. A garotinha estava ao lado deles, apreensiva e em silêncio. Enquanto esperavam, um funcionário da rodoviária, Josiel, passava pelos viajantes para garantir que tudo estivesse bem. Ele perguntava se alguém tinha dúvidas, se estavam na plataforma de embarque correta ou se precisavam de alguma coisa. Após atender alguns viajantes, Josiel se aproximou daquele casal e disse: "Olá, boa tarde. Estão aguardando o ônibus para qual destino?" "Não é da sua conta. Pode ir embora", respondeu grosseiramente a mulher. O rapaz, surpreso com a resposta ríspida, tentou manter o profissionalismo.
Desculpe, senhora, eu só estou aqui para ajudar. Estão na plataforma certa? Sim, estamos. Não precisamos de ajuda. Falou o homem, o encarando feio. O funcionário, ainda tentando ser útil, olhou para a garotinha e perguntou: E você, querida, qual é o seu nome? Eles estão com você? Então a mulher, impedindo que a menina dissesse alguma coisa, falou friamente: Ela se chama Laura e sim, está com a gente. Somos os tios dela. Estamos levando ela de volta para casa depois de tirarmos férias, ok? Agora pare de encher o saco. Josiel, um tanto chocado com a atitude daquele casal, decidiu se afastar e continuar ajudando outros passageiros. Ele não queria causar problemas, mas a interação com eles o deixou intrigado. Maria, que havia testemunhado a conversa e vendo os gestos que eles faziam, chamou o rapaz de lado urgentemente. Eles se comunicaram com a ajuda de um bloco de notas, onde ela escreveu suas perguntas e o funcionário respondia. O que aquele casal falou com você? Eles parecem estranhos. Escreveu a faxineira. E Josiel respondeu. Sim, eles foram muito grosseiros e mal educados. Eu só queria ajudar, mas eles não pareciam interessados. A menina se chama Laura. Ela agradeceu o funcionário e continuou observando o casal e a garotinha de longe, enquanto prosseguia com sua limpeza. Sua intuição lhe dizia que algo estava errado, e ela não conseguia tirar essa preocupação de sua mente. Mas o que Maria não sabia é que estava certa em desconfiar deles. Acontece que Laura era filha de um milionário chamado Maxwell, dono de uma grande rede de lojas de eletrodomésticos em Brasília. Ela tinha 9 anos de idade e era uma menina doce, inteligente e curiosa, com cabelos loirinhos e brilhantes e olhos grandes azuis. Apesar de ter crescido em uma família rica, a garotinha era uma criança humilde e carinhosa, que amava seus pais e se preocupava com outras pessoas ao seu redor. Ela gostava de ajudar os mais necessitados, frequentemente participando de eventos de caridade promovidos por sua família. Porém, em um ensolarado dia de sábado, Laura estava sentada em sua escola onde estudava inglês, aguardando seu motorista particular que a levaria para casa. Enquanto esperava, um casal se aproximou dela fingindo estar perdido. Oi, Florzinha, tudo bom? Pode nos ajudar? Não somos da cidade e estamos meio perdidos. Saberia onde fica essa rua? Disseram eles, mostrando uma foto no celular. E a menina, sempre disposta a ajudar, se levantou e foi até o carro ver a foto para poder orientá-los. Foi então que o casal abriu a porta com tudo e sequestrou Laura à força, a puxando para dentro do carro. Ela ficou assustada e começou a chorar e gritar, pedindo para ser libertada. Mas os dois não se importaram com seus apelos e seguiram em alta velocidade pela cidade, enquanto a pequena tremia de medo no banco de trás. O casal era membro de uma quadrilha de tráfico de crianças que operava na região metropolitana de Brasília. A gangue era formada por criminosos altamente organizados e perigosos, vindos de diferentes partes do país. Eles tinham como objetivo sequestrar crianças ricas e influentes para pedir resgates exorbitantes aos pais e faziam uso de táticas cruéis e violentas para alcançar seus objetivos. Se escondiam em locais isolados e utilizavam vários disfarces para evitar serem pegos pela polícia. Aquele homem e aquela mulher eram 2 bandidos frios e calculistas. Everton era um ex-presidiário conhecido por ter participado de diversos crimes violentos, incluindo assaltos a bancos e tráfico de drogas. Já a mulher, chamada Renata, era a esposa dele. Eles eram responsáveis por realizar os sequestros e manter as crianças sob custódia até que os resgates fossem pagos. Apesar de serem delinquentes experientes, eram bastante cuidadosos e planejavam meticulosamente cada detalhe de seus trabalhos. Utilizavam diferentes disfarces e identidades falsas e faziam uso de armas de fogo e outros meios violentos para intimidar as vítimas. Além disso, evitavam utilizar aeroportos e aviões e preferiam viajar de ônibus, que chamava menos a atenção. Everton e Renata também eram muito habilidosos em convencer as crianças a confiar neles, usando uma combinação de mentiras e promessas de que elas seriam libertadas em troca do dinheiro dos seus pais.
Eles sabiam exatamente como se aproximar das vítimas e ganhar a sua confiança, tornando o sequestro um processo mais fácil. Voltando à rodoviária, que fervilhava com a energia das pessoas indo e vindo, Laura buscava uma maneira de escapar daquele casal perigoso. Ela ainda não havia percebido que Maria estava observando a situação, mas sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Ao olhar em volta, a garotinha notou um banheiro a poucos metros de distância. Talvez pudesse usar a desculpa de ir fazer xixi para se afastar dos dois e tentar fugir, mesmo que as chances fossem pequenas. Então disse: posso ir ao banheiro, por favor? Renata lançou um olhar desconfiado para a menina, mas pareceu considerar a ideia por um momento. Everton, por sua vez, manteve-se alerta e observava os arredores, como se estivesse preocupado com algo. Tudo bem, mas ela vai com você, disse o homem apontando para a esposa. Laura hesitou, mas percebeu que essa talvez fosse sua única maneira. Ela concordou e se levantou, caminhando em direção ao banheiro com a mulher logo atrás. Ao se aproximar da entrada, a garotinha tentou pensar em uma maneira de se livrar dela para que pudesse fugir. Ela fingiu tropeçar e deixou cair sua tiara no chão, como se fosse um acidente. Renata soltou um suspiro impaciente e se abaixou para pegar o arquinho. E, aproveitando a breve distração, a pequenininha tentou correr em direção à saída da rodoviária. No entanto, a criminosa, percebendo o que a menina estava tentando fazer, a agarrou pelo braço com força e a puxou de volta. Você pensa que é esperta, hein? Não vai escapar tão fácil assim, disse ela, furiosa. A menina sentiu uma dor intensa no braço e quase gritou, mas se conteve. Sabia que se chamasse a atenção, só pioraria a situação. A mulher a arrastou de volta para o banco onde o homem a aguardava, lançando um olhar tenebroso para Laura. O que houve? Perguntou Everton, intrigado. Essa garota tentou fugir, acredita? Mas eu a peguei, piranhazinha, falou ela, olhando feio para a pobrezinha. O homem bufou e apertou os lábios, claramente irritado. A garotinha, por sua vez, sentia-se cada vez mais desesperada e, com lágrimas nos olhos, não tinha ideia do que fazer para escapar daquele pesadelo. Enquanto isso, Maria observava a cena com o coração apertado. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sua intuição agora lhe dizia que algo estava muito errado mesmo. Conforme o tempo passava, o ônibus em que os traficantes e a menina embarcariam se aproximava do horário de partida. Faltava cerca de 2 horas para sua saída e Laura sabia que precisava encontrar uma maneira de pedir ajuda. Nesse meio tempo, a faxineira continuava com suas tarefas de limpeza e mantinha um olho na menina e outro no casal. Então, em certo momento, um grupo de crianças que iam para uma excursão passou correndo pela rodoviária brincando e rindo. Uma das crianças, sem querer, esbarrou na menininha, fazendo com que ela deixasse cair um pequeno brinquedo que estava segurando discretamente. Era uma bonequinha de plástico, já bastante gasta e com as cores desbotadas, que foi de sua mãe. A garotinha se apressou para pegar o brinquedo do chão, porém Renata foi mais rápida. Ela agarrou o brinquedo, olhando-o com desdém antes de jogá-lo no lixo próximo. Você não precisa mais disso. Agora anda, fica quieta e se comporta, falou brava. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu e voltou a se sentar ao lado do casal, sem dizer uma palavra. A faxineira, que presenciou a cena, sentiu seu coração apertar. Era evidente que a menina estava sofrendo e precisava de ajuda. Maria se aproximou cautelosamente do local onde os criminosos e a menina estavam, fingindo limpar o chão próximo a eles. Enquanto fazia isso, ela tentava pensar em uma maneira de ajudar a pequena sem colocar ninguém em perigo. Enquanto ela se aproximava, foi aí que Laura notou a faxineira pela primeira vez. A menininha sentiu um estranho alívio ao vê-la, como se, de alguma forma, soubesse que ela poderia ajudar. Maria, fazendo contato visual com a garota, tentou manter uma postura neutra e profissional. Ela sabia que se agisse de maneira suspeita, poderia estragar tudo. Então, pegou o lixo onde a megera tinha jogado a bonequinha da menina e, sem que os traficantes vissem, colocou o brinquedo no bolso.
Laura viu isso e foi aí que percebeu que a faxineira tinha visto toda a cena e seus olhinhos se arregalaram. Era como se uma ponta de esperança surgisse em seu coração. Será que essa moça poderia me ajudar? Pensou a pequena. Maria, percebendo o olhar da garotinha, decidiu se aproximar do casal. Ela queria tentar fazer a leitura labial e entender melhor o que estava acontecendo. Para disfarçar, começou a limpar o chão na frente deles e debaixo do banco. No entanto, sua ação irritou os traficantes, que ficaram aborrecidos com a presença dela. "Oh, você não tá vendo a gente aqui não, ô maluca? Sai logo com esse pano daqui." A auxiliar de limpeza, mantendo a calma, usou a oportunidade para revelar que era surda. Ela fez sinais em libras, explicando que não podia ouvi-los. Em libras. "Desculpe, sou surda. Não consigo ouvir vocês." Os dois pareceram surpresos e confusos, e não fizeram nenhum comentário adicional. Eles apenas levantaram os pés para que ela pudesse limpar lá embaixo e observaram enquanto ela se afastava, continuando a limpeza. Laura, por outro lado, ficou com seus olhos brilhando ao perceber que a faxineira era surda e se comunicava em língua de sinais. A menina sabia que, apesar de ser uma situação complicada, aquilo poderia ser a sua salvação. Talvez, com a ajuda dela, ela pudesse encontrar uma maneira de escapar dos traficantes e evitar um destino terrível. Com essa descoberta, a garotinha passou a observar Maria de perto, tentando encontrar um momento em que pudesse se comunicar com ela sem levantar suspeitas. A tensão aumentava a cada segundo, mas a esperança de que aquela limpadora pudesse salvá-la daquele pesadelo terrível dava à garota a força que ela precisava para não desistir. Então, em um momento de distração dos traficantes, a faxineira lançou um olhar rápido para Laura, preocupada com a situação da menina. Era uma chance extremamente arriscada, mas a menininha tinha que aproveitá-la. Reunindo toda a sua coragem, a pequenininha fez um sinal rápido e discreto em libras, dizendo: "Socorro, estou sendo sequestrada." Nesse momento, Maria arregalou os olhos e ficou chocada, tanto por Laura saber falar em libras, quanto pelo conteúdo da mensagem. Com o coração batendo acelerado, ela entendeu que precisava agir rapidamente para resgatar a menina. Por sorte, a auxiliar já tinha conversado com Josiel, funcionário da rodoviária, que prometeu ajudar caso fosse necessário. Ela enviou uma mensagem por celular urgente para ele, pedindo que chamasse a segurança e a polícia imediatamente. Josiel, assim como a mulher, se apavorou e, preocupado com a situação, agiu com rapidez e acionou as autoridades. Enquanto esperava a chegada da ajuda, a faxineira avisou em libras de longe para Laura que a polícia estava a caminho. A garotinha sorriu aliviada e, pela primeira vez, respirou com tranquilidade. Maria tentou se manter calma e continuar com seu trabalho como se nada estivesse acontecendo, assim como todos os outros funcionários que já estavam cientes da situação. A menina, por sua vez, fazia o possível para não demonstrar seu nervosismo e ansiedade, pois sabia que qualquer atitude suspeita poderia colocar tudo a perder. A tensão na rodoviária era visível e os minutos pareciam horas para a auxiliar de limpeza e Laura. Finalmente, os seguranças chegaram, acompanhados de policiais. Eles se aproximaram dos traficantes, tentando não os deixar desconfiados. Então, um agente disfarçado falou: "Boa tarde, vocês poderiam nos mostrar suas identificações, por favor? Estamos fazendo uma verificação de rotina." O casal hesitou e pareceu meio nervoso, mas acabou entregando os documentos. Os policiais verificaram as identificações e fingiram que estava tudo em ordem, apenas para ganhar tempo enquanto a equipe de resgate se preparava para agir. De repente, a equipe surgiu na rodoviária, cercando os criminosos e os detendo antes que pudessem fugir. Laura, assustada e aliviada, correu em direção a Maria, que a abraçou e a confortou enquanto a pequena se acabava em lágrimas. Tadinha. Com os bandidos presos e a menina a salvo, a paz estava de volta. Porém, a vida da faxineira e da garotinha nunca mais seria a mesma. A história do resgate emocionante se espalhou pela cidade de Goiânia e Maria foi aclamada como heroína. Maxwell, o pai da garotinha, extremamente grato pelo que a auxiliar de limpeza fez por sua filha,
decidiu recompensá-la com uma quantia generosa de dinheiro. Além disso, ofereceu a ela um emprego como governanta na mansão da família em Brasília, onde ela poderia trabalhar em condições melhores e ser bem cuidada. A mulher aceitou a oferta de bom grado, emocionada e feliz por ter a oportunidade de mudar sua vida e continuar perto da garotinha. "Mas como você sabe Libras?", perguntou a limpadora. Então a menininha explicou que aprendeu a língua de sinais por causa de seu irmão adotivo mais velho, que era surdo também. Os traficantes não sabiam disso e jamais imaginariam que uma faxineira surda era quem colocaria seus planos por água abaixo. Assim, todos perceberam que a linguagem, seja falada ou gestual, tem o poder de unir as pessoas, mesmo em situações extremas, e que a acessibilidade e a inclusão dos surdos são fundamentais para criar uma sociedade mais justa e igualitária. A história delas inspirou a valorizar a diversidade e a compreender que quando se rompe as barreiras de comunicação e abrem seus corações à empatia, é possível fazer a diferença na vida de alguém, além de se enriquecer de novas experiências e amizades. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até a nossa próxima história emocionante!